Livro de Salmos, capítulo 18, a partir do versículo 30. O tema é: quem é como o nosso Deus? E diz assim a palavra do Senhor: Este é o Deus cujo caminho é perfeito, e a palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Até aqui. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, quem é como o Senhor? O Senhor é o Deus forte e poderoso. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Tu és o Deus supremo, Tu és aquele que era, aquele que é e que há de vir. A Tua palavra diz que Tu és o Pai Todo-Poderoso. A Tua palavra diz que o Seu nome é sobre todo nome. E nós queremos honrar ao Senhor com esta palavra. Em nome do Senhor Jesus é que pedimos que Teu Espírito fale conosco, com a Tua igreja. Amém e amém. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. Irmãos, esse salmo é um salmo de Davi. Davi, se perguntarmos para alguém, fale um rei de Israel, eu acredito que o primeiro rei a ser citado por alguém vai ser Davi. Israel teve diversos reis, mas antes da divisão do reino, existiram 4 reis. O primeiro rei foi Saul. Saul, nós conhecemos a história. Ele foi encontrar ali, Deus separou ele após um período em que a nação de Israel disse assim: olha, Samuel, você já está velho, mas nós não queremos que os seus filhos julguem o povo de Israel. E Samuel, nós conhecemos a história, diz que Samuel ficou triste com isso, né? E Deus conversou com Samuel e disse: Samuel, não foi a você que foi, não rejeitaram a você, Samuel, mas rejeitaram a mim. Porque até aquele momento em que Samuel era juiz, Israel vivia uma teocracia. Deus falava com os juízes, Deus falava ali com aquelas pessoas que eram levantadas por alguns períodos no povo de Israel. Depois de Josué foram levantados os juízes, e Samuel foi o último juiz. E Samuel ficou chateado porque ele já tinha feito ali um plano de carreira para os seus filhos, né? Já estou velho, meus filhos vão começar a julgar. E Israel disse: nós queremos um rei como as outras nações. E eu acho interessante que esse é o Deus cujo caminho é perfeito, que vai dizer assim, que um dia a nação de Israel ia desejar um rei como as outras nações. E isso está lá quando Moisés cita nos primeiros 5 livros. Eu acho agora que é no livro de Números, eu não me recordo com certeza, mas ele vai dizer exatamente isso. Um dia essa nação, esse povo vai pedir um rei, e esse rei, ele vai cobrar impostos desse povo. Esse rei vai ser dono da terra deles. E aconteceu isso no período de Samuel. Então Saul começou a governar, e Saul foi um rei que teve ali no seu momento de reinado, ele teve algumas mensagens do Senhor, e toda vez que ele tinha uma mensagem do Senhor, ele ia cumprir, mas cumpria de forma parcial. Porque Saul, ele não queria dar glória a Deus, ele queria a glória para si. Houve um momento em que Samuel chega e ele ali estava cumprindo uma das vontades de Deus de forma parcial. E Deus mandou que ele destruísse os amalequitas. E matasse tudo e não pegasse nada. Eles venceram, como o Senhor disse. Eles trouxeram os bois, trouxeram os tesouros e trouxeram o rei para ter a glória, dizendo: nós vencemos.
Samuel chegou ali, depois que disse, olha, nós vamos adorar ao Senhor. Samuel chegou e ouviu o som de balidos, de ovelhas, viu o rei, que era para ser morto. E ali naquele momento, Saul vai dizer assim, o povo estava me incomodando, e eu não queria que eu perdesse a autoridade diante deles, e por isso eu sacrifiquei ao Senhor. Calma aí, estou contando duas histórias. E o povo ali ofertou ao Senhor, e sacrificou, e Saul desobedeceu a Deus. Em outro momento foi em que Agag, o rei dos amalequitas, estavam presos com eles, e Saul desobedeceu quando era para matar, e Samuel chegou lá e passou a espada, e cumpriu a vontade do Senhor. E Saul, por causa disso, enquanto ele buscou a sua glória, ele perdeu o trono de Israel, e ele deixou de ser o rei de Israel. E Deus nesse mesmo momento envia Samuel para chamar um homem chamado Davi, e nós conhecemos a história de Davi, filho de Jessé, o filho mais novo, e ele foi separado para o Senhor. Depois de Davi vem seu filho Salomão, e nós conhecemos a história dele, o homem mais sábio que existiu. E depois de Salomão, veio o rei chamado Roboão. E ele buscou a sabedoria nos seus amigos mais novos, e buscou esses conselhos. E o reino de Israel foi separado entre nação de Judá e nação de Israel. E nós estamos vendo aqui um salmo de Davi. Davi, ele aqui está dizendo que ama o Senhor, como nós lemos no primeiro versículo, e está dizendo que o Senhor o fez vencer todas as suas batalhas. Davi, ele entrega um reino para Salomão, um reino de paz. O reino de Saul foi um reino onde existiram inúmeras batalhas, e ele buscou honra para si. Davi foi um rei, um governo que teve inúmeras batalhas, e ele dedicou toda a glória ao Senhor. E o Salmo 18, ele é uma prova disso. Ele está dizendo assim, exalta o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Ele começa a declarar ali palavras de louvor, dizendo que o Senhor é o seu escudo, que o Senhor é seu alto refúgio, que o Senhor é o seu baluarte. E enquanto ele está dizendo isso, ele está dizendo assim, o Senhor governa, o Senhor reina, o Senhor é Deus Todo-Poderoso. E eu e você hoje temos as nossas vidas, e em algum momento talvez, a expressão que eu lembro, minha mãe falava era assim, quando você for dono do seu nariz. Em algum momento, eu e você ouvimos talvez essa frase dos nossos pais, e nós achamos que governamos as nossas vidas. Né? O sonho, a ambição de um jovem é dizer, quando eu tiver 18 anos, eu faço o que eu quiser. A ambição de Davi, enquanto ele cuidava das ovelhas, era dizer, o Senhor é meu pastor. Eu e você temos que aprender que diante do nosso Deus não existe maioridade. Diante do nosso Deus, nós temos que reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Saul, ele teve essa oportunidade de reconhecer um Deus que o encontrou no meio das bagagens, quando ele se escondia, porque ele tinha medo de ser rei. E Saul não o procurou. Em nenhum momento você vai ver dizendo assim, e Saul consultou a Deus. Davi, Deus encontrou ele. A palavra do Senhor vai dizer, no meio das malhadas, no meio da ovelha do seu pai. E ali naquele lugar, Davi ia ao encontro de Deus. Um Deus teve que achar lá no meio das bagagens. O outro estava dizendo, o Senhor é o meu pastor. Eu e você, como homens e mulheres de Deus, nós temos que entender que Deus é o Todo-Poderoso. E quando nós entendermos isso, nós vamos olhar como Davi olhou para as suas dificuldades e suas batalhas, e ele vai dizer assim que o Senhor o ensinou, adestrou as suas mãos para o combate. Irmãos, quando nós não sabemos o que fazer, é porque nós queremos ter o controle das nossas vidas. Sabe quando você fala assim, eu não sei o que fazer nessa situação, eu não sei como agir? É porque quem quer estar no controle é você. Quem é que quer receber os louros da fama de que ter conquistado é você.
E Deus, Ele não deseja que você seja uma pessoa que governe a si mesmo. O sonho de Deus, o alvo de Deus é que Ele sempre governe a vida do homem. E eu e você não podemos ser negligentes, como foi a nação de Israel, dizendo, eu quero para mim um rei. Dizendo assim, eu quero ser o rei da minha vida. Eu quero governar a minha vida. Não há espaço em nós para dizermos que vamos governar a nossa vida. Mas há espaço em nós para dizer, o Senhor irá governar a nossa vida. Tem que ter esse espaço dizendo, é o Senhor quem governa. Sabe por quê, irmãos? Um dia, eu e você estávamos perdidos longe do Senhor. Um dia eu e você estávamos governando sobre as nossas próprias vidas. E nós ouvimos a voz de um Senhor que calou as nossas vozes. E essa voz é a voz do Senhor Jesus. Um dia alguém anunciou o Evangelho para você. E você reconheceu que você não era autossuficiente. Você reconheceu que diante dele as suas vontades são pequenas, porque a palavra do Senhor diz que Ele é quem sabe o pensamento que tem sobre nós, e são pensamentos de paz e não de mal, para que nós possamos ter o fim que desejamos. Nós percebemos que diante dele, tudo que nós possamos pensar, Ele vai dizer assim, o meu pensamento é maior do que o seu. Os meus caminhos são mais altos que os seus. Nós vamos ver que tudo aquilo que nós necessitamos e queremos conquistar com os nossos braços, Ele vai dizer assim que Ele é quem dá o pão que nos sustenta a cada dia. Então, todas as vezes que você pensar que você é autossuficiente, você vai ter que lembrar de um versículo que diz assim, que Ele, o Senhor, é que nos dá sabedoria, que nos dá força e vigor para adquirirmos riquezas. Você consegue se deparar diante de um Deus como o nosso Deus e dizer que a honra é dele, a glória é dele, que tudo que você conquistou veio por meio dele? Porque foi isso que Davi fez. Um dia Davi estava chegando ali, depois de conquistar algumas batalhas, e vai dizer, e houve uma canção, dizendo assim, né, que Saul matou milhares, né, e Davi matou 10 milhares, derrotou 10 milhares. E Saul ficou com inveja. E Davi, você vê nesse salmo, que ele deu glória ao Senhor, nosso Deus. A glória é sempre de Deus. Porque quem é como o nosso Deus, que nos encontrou no meio dos nossos pecados, dos nossos delitos, no meio do nosso senso de justiça, e o nosso senso de justiça sempre vai falar assim, que aquele lugar deveria ser o nosso. Que aquela cadeira que alguém ocupa deveria ser a sua cadeira. O nosso senso de justiça sempre vai falar assim, alguém tomou o meu lugar. Nós conhecemos a história daquele homem paralítico, que lá no tanque ele fala assim, sempre vem alguém e toma o meu lugar. Entra na minha frente. E quantas vezes nós falamos que alguém tomou o nosso lugar durante a nossa história, a nossa vida? Estava tudo certo para eu conquistar aquela vaga, e veio alguém e tomou o meu lugar. Irmãos, o nosso lugar é no Deus Todo-Poderoso, porque Ele é quem nos sustenta. Não se apegue com as coisas deste mundo, porque a palavra do Senhor vai dizer que este mundo é passageiro. O próprio Jesus vai dizer assim, olha, não acumule tesouros na terra, mas acumule tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não podem consumir. Uma vida de um servo de Deus é reconhecer que Ele é quem governa. Não tente ser autossuficiente. Saul tentou ser autossuficiente para a nação de Israel, dizendo, olha o que nós conquistamos, olha tudo que nós trouxemos como espólios de guerra, olha tantas riquezas que nós trouxemos, olha o rei ali, todo machucado e ferido, como nosso escravo e como nosso servo. Enquanto Deus estava dizendo, essa glória é minha. Essa glória é minha, porque um dia Deus prometeu que ia destruir todos os amalequitas, pelo mal que eles fizeram à nação de Israel, enquanto eles estavam na jornada para a terra prometida. E estava ali Saul só para concretizar uma obra que era de Deus. Você está aqui
neste mundo para realizar uma obra de Deus. Você está aqui neste mundo para anunciar o Evangelho. E lembre-se, eu sempre falo isso, o Evangelho ele não é para você, é para o próximo. Se Pedro pensasse que o Evangelho fosse para ele, naquele dia de Pentecostes, mais de 3.000 homens não haviam se convertido. Se Paulo pensasse que o Evangelho era para ele, os gentios não teriam se convertido, o Evangelho não teria chegado a nós. Se você pensar que o Evangelho é para você, os amigos que você deseja ver nos céus, encontrar nos céus, mesmo que não os conheça, não vão conhecer Jesus. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é que o reino dele seja anunciado. A vontade do Senhor é que o reino dele avance à medida que eu e você vamos declarando que ele é o Senhor, que ele é o Deus dos deuses, que ele é o Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo vai dizer assim: como ouvirão se não há quem pregue? E quem vai pregar se ninguém se dispõe a ir? Chegou a hora de pregar para que ouçam. Chegou a hora de se dispor para que vejam o reino do Senhor através da sua vida. As pessoas conseguiam ver o Senhor sobre a vida de Davi. As pessoas vão conseguir ver o Senhor sobre as nossas vidas quando Ele for o Deus que governa. E quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Senhor? Todas as religiões do mundo, elas, para alcançar a salvação, existe um esforço daquela pessoa que é da religião. Ela tem que fazer boas ações. Algumas religiões têm que cumprir penitências. Mas o Evangelho, o reino de Deus, é a única religião que tudo que nós fazemos não importa, porque foi o que Cristo fez que nos salva. Tudo que nós fazemos não importa. Se eu fizer alguma boa ação, eu não vou para o céu. Se eu pagar alguma penitência, eu não vou para o céu. Mas se eu confessar que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador da minha vida, e que Ele morreu na cruz pelos meus pecados, e que Ele pagou o preço que era meu, e que Ele derramou um sangue, morreu e ressuscitou, e hoje está sentado ao lado do Pai, e se eu confessar que Ele é o Senhor da minha vida, eu serei salvo. Eu não vou derramar sangue, não vou fazer nada disso. Eu só vou declarar: Ele é o meu Senhor. E quem é como o nosso Deus? Você não vai ver em nenhuma religião um Deus que ousou morrer, até porque eles não são vivos, eles não existem. Mas o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Ele veio a este mundo para anunciar o seu reino. Ele subiu a uma cruz para perdoar os nossos pecados. Ele desceu ao sepulcro, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele nos prometeu, lá no livro de João, no capítulo 14, dizendo assim: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou preparar-vos um lugar e voltarei. Eu os levarei para mim mesmo. E quem é como o nosso Deus, que nos justifica dos nossos pecados, que nos promete uma pátria celestial, um Deus que diz que um dia virá, e Ele virá sobre as nuvens dos céus e irá resgatar o seu povo. Quem é como o nosso Deus, que em sua palavra vai dizer assim, que Ele levou sobre si as nossas enfermidades, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus? O mundo tenta anular a existência de Deus, mas eu e você podemos provar que Ele é um Deus verdadeiro. Hoje nós cantamos: vamos provar da sua graça, da sua bondade, vamos provar quão real é a sua presença. E as nações e as pessoas estão desperdiçando tempo
dizendo que Ele não existe. E nós o adoramos aqui, e um dia vamos adorá-lo na glória, porque cremos que Ele é o nosso Senhor. Davi, ele vai dizer aqui: pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho, torna os meus pés ágeis como os da corça e sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Esse é o Deus que nos veste de força. A palavra do Senhor diz que todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. E diz que eu e você podemos, no nome do Senhor Jesus, agir como povo de Deus. Em meu nome. Há poder quando a igreja do Senhor ora. Há poder para que as trevas se dissipem. Há poder para que quando nós oramos juntos, reunidos na igreja, o enfermo seja curado. Há poder para que quando buscamos ao Senhor, sejamos cheios do Espírito Santo. Porque todo o poder foi dado a Jesus e o Senhor Jesus está no meio da sua igreja. E tudo que nós pedimos em seu nome, Ele manifestará no meio do seu povo. E quem é como o nosso Deus que se manifesta no meio do seu povo? Sábado que vem nós vamos ter o louvorzão e nós vamos ver a manifestação do nosso Deus aqui no meio do seu povo. Que você venha dizendo: Senhor, Tu és o Deus que me reveste de força. Eu vou agir naquele dia em Teu nome. E que o Senhor possa usar a cada um de nós nesse evento. E que o Senhor possa manifestar da Sua glória. Porque Ele tem muito para liberar sobre as nossas vidas, no dia de hoje também. Quem é como o nosso Deus que dá o poder e a autoridade sobre os seus filhos, e nós podemos falar no nome dEle e honrar o nome dEle? Quem é como o nosso Deus? Que diz a palavra do Senhor ali no livro de Salmos, no capítulo 113, que faz uma estéril viver em família. Quem é como o nosso Deus, que faz aquele que se assentava sobre um monte de lixo, aquele que se achava sem valor, se assentar entre príncipes? Quem é como o nosso Deus? Quem é como o nosso Deus, que nos viu perdidos e hoje nós somos salvos? Nós precisamos entender, dia após dia, que não existe nada nem ninguém igual ao nosso Deus. E porque não existe nada nem ninguém igual ao nosso Deus, nós não devemos temer nada. Às vezes nós nos apegamos pensando como vai ser o nosso futuro, porque nós vemos a nossa realidade. O nosso futuro vai ser cuidado pelo Deus vivo. Eu me apeguei diversas vezes pensando como vai ser o meu futuro. Quando eu vim para Itupeva, eu já nem lembro mais que idade eu tinha. Mas faz tempo. Eu estou na igreja aqui desde 2007, 2008 eu estou aqui na igreja. O pastor chegou em 2009. Então, estou aqui na igreja desde 2008. Desde quando o chão era verde, em algumas partes aí. E quando eu cheguei aqui em Itupeva, eu me perguntava como ia ser meu futuro. E eu já disse aqui que a minha oração era: Senhor, eu quero um emprego que me pague 2 salários mínimos. Como eu vim de um lugar que quem ganhava um salário mínimo já estava bem, eu achava que 2 era excelente. E fazia essa oração. Eu tinha um pendrive, eu comecei a trabalhar num emprego, numa metalúrgica, e comecei a ganhar 1,5 salário. Olha, já estava quase no alvo e no objetivo. E eu tinha um pendrive com algumas canções, e a minha rota era sair como que é que fala? Onde tem um cortiço. Saía do cortiço onde eu morava, e saía com esse pendrive no ouvido, ouvindo... pendrive MP3, né? MP3. É que parecia um pendrive aquele trem. E saía dali cantando louvores,
e indo para o serviço, em algum momento falava, Senhor, eu quero receber 2 salários. Era a minha oração, indo para o serviço, cantando louvores, era meu alvo. Eu falava, nossa, quando eu tiver 2 salários, ninguém me segura, você super rico. E eu ia cantando louvores, e tinha um senhor na minha rua, eu não lembro o nome, e tinha um filho dele que era um pré-adolescente, né? E ele ia, acho que na Cristo Salve, esse senhor. E ele conhecia o pastor Marcos. E ele me via passando, falava assim, daí ele soube que eu vinha aqui na igreja aqui do pastor Marcos, daí ele foi lá e falou, pastor Marcos, aquele menino é meio diferente, ele passa cantando louvores, passa adorando a Deus, né? A gente não vê isso todo dia. E daí ele confiou o filho dele para vir na igreja comigo. Houve um tempo que o culto era eu e o filho desse homem aí. Eu não tinha, o pastor Marcos não vinha ninguém, o culto era nós aqui. O violão, cantávamos louvores, líamos uma palavra e voltava. E chegou um dia que eu comecei a receber 2 salários e mais um pouquinho. Eu falei, conquistei o objetivo. Mas eu ficava perguntando, como seria o meu futuro? Porque eu vim para cá com uma mala e R$700 no bolso. E falei para o meu primo, eu vou morar aqui com você. Eu nem avisei que eu estava vindo para morar com ele. Eu vou morar aqui com você. Morei 3 meses com esse primo. Depois morei mais alguns meses com outro primo, com uma outra prima minha. Depois eu morei com um amigo meu. E eu não sabia como seria meu futuro. Daí um dia eu tive que sair da casa desse meu amigo e acharam um lugar para mim. Eu tinha alguns amigos que ficavam preocupados comigo, eu já falei aqui. Um deles hoje é um grande irmão em Cristo. E ele conseguiu um cantinho para mim. E eu continuava adorando a Deus. Eu continuava louvando ao Senhor. Conquistei os 2 salários, achei um lugar para morar. E isso foi Deus cuidando de mim. O meu futuro, acho que eu tinha 21 anos de idade, foi confiar em Deus. E Ele foi mudando, cuidando de cada necessidade minha. Eu fui morar numa casa com colchão, partido ao meio, e 2 cômodos. E o Senhor foi cuidando de cada detalhe. Cada detalhe. Hoje vocês me veem aqui, né, casado, com alguém que me ama muito e eu amo. Hoje vocês me veem aqui, não ganhando mais 2 salários, mas sempre, em cada momento, eu já não estou mais incerto de como será o meu futuro. Porque o meu futuro está nas mãos do meu Senhor. Né? Eu sempre digo, se eu soubesse, né, se eu entendesse naquele tempo, eu tinha orado para ganhar mais de 2 salários mais rápido. Mas Deus cuidou de cada detalhe. Quando passamos momentos de dificuldades, Deus cuidou de cada detalhe. E o meu futuro era o Senhor. O meu futuro é o Senhor. O nosso futuro é... Como vai ser o nosso futuro? E você tem que entender que esse futuro é o Senhor. A dependência sempre vai ser nele. Quem vai sustentar a sua casa vai ser Ele. Porque vai chegar talvez um dia na sua vida que você vai falar assim, como eu vou fazer tal coisa? E você vai ver Deus realizando essas coisas. Vai chegar um momento que pessoas vão necessitar de você. Não por causa de dinheiro, mas por causa da presença de Deus que está em você, que te sustenta. E daí você vai entender que tudo que você viveu até aquele momento, dependendo dele, é para que vidas pudessem serem transformadas por causa da sua história com Deus. E vão chegar momentos na sua vida em que você vai cumprir a palavra de Deus, que no nome dele, você vai ter que impor as mãos para que as pessoas sejam curadas. E vai chegar momentos na sua vida que você vai ter que impor as mãos para que aquele que está endemoniado, atormentado por espírito, você vai impor as mãos para que ela seja liberta
do reino das trevas. Vai chegar um momento que isso vai acontecer, porque quando você decidir olhar para o seu futuro, você disse assim: ele pertence ao Senhor. A obra de Deus vai ser real na sua vida como igreja, se você decidir dizer: como será o meu futuro? E falar: o meu futuro pertence ao Senhor. Deus tem um chamado para as nossas vidas, para ter um futuro excelente na presença dEle. Mas esse futuro é anunciar o seu reino até que Ele venha. Davi, rei de Israel, anunciou o reino do Senhor o tempo todo. Enquanto ele era rei de Israel, Deus era o rei que governava Israel. Quando ele caiu, sofreu uma queda, ele disse: Senhor, por favor, não retires de mim o teu espírito. E pediu perdão. E o nosso Deus é um Deus de grande graça e favor, o perdoou. E o governo de Davi, continuou sendo governado pelo nosso Deus. Quem governa a sua vida? Quem governa a sua vida? Você já alcançou a sua maioridade? Ou deixa o Deus Todo-Poderoso governar a sua vida? Porque quem é como o nosso Deus que nos salva dos nossos pecados? Quem é como o nosso Deus que nos justifica? Quem é como o nosso Deus que a palavra do Senhor vai dizer assim, que Ele se fez pecado em nosso lugar? Quem é como o nosso Deus que deseja ouvir o seu clamor e a sua súplica para atender a sua necessidade? Quem é como o nosso Deus que diz que você deve se lançar nos braços dEle, porque Ele tem cuidado de vós? Quem é como o nosso Deus que deseja, que tem um futuro e um plano de paz, como diz a palavra do Senhor? Eu é quem sei que pensamento tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas agora você tem que pensar, qual é o fim que você deseja? É a glória deste mundo? Ou é o reino de Deus sendo derramado através da sua vida? É o reino de Deus avançando através da sua vida. É a presença de Deus avançando através da sua vida. Porque o Tiago que escreveu a carta, ele vai dizer assim, pedes e não recebes, porque pedes maus, porque pedis aquilo que não é pão, porque você pede as coisas para os seus próprios deleites. E o que nós devemos pedir é que o Senhor reine, que o Senhor governe, que Ele use a sua vida, para que vidas sejam transformadas, para que o reino dEle cresça, para que o reino dEle expanda. Chegou a hora de deixar o Senhor governar. Porque quem é como o nosso Deus, que além de salvar a sua vida, quer salvar a vida do seu irmão pecador, quer salvar a vida do seu filho pecador, assim como salvou a sua vida? Quem é como o nosso Deus, que quer salvar a vida do meu irmão, quer salvar a vida do meu pai? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem é como o nosso Deus, que deseja ver aqueles que você mais ama neste mundo, diante da presença dEle? Mas isso vai acontecer se eu e você dissermos: como será o nosso futuro? Vai ser diante desse Deus Todo-Poderoso. Ele vai governar a minha vida. E por causa do governo dele sobre a minha vida, vidas vão ser alcançadas, porque eu vou permitir que Ele me use. A palavra do Senhor no livro de Salmos, no capítulo 19, vai dizer assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite, sem discurso algum, nem palavras não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Agora, irmãos, troque os céus proclamam sua glória e coloque a sua vida. Sabe como é que Deus ecoa? Quando você abre os seus lábios, porque a palavra do Senhor vai dizer que as boas novas do Evangelho, ela tem que ser anunciada e que ela tem que ser pregada. E quando você abre os seus lábios, e o que sai dos seus lábios é o que você vive, a glória de Deus é manifesta e as vidas se rendem ao Senhor. Chegou a hora de começarmos a anunciar o reino de Deus e dizer: quem é como o nosso Deus? E chegou a hora das pessoas olharem para nós e dizer: quem é como o seu Deus? Chegou a hora de sermos a luz do mundo, a qual Cristo disse que seríamos. Chegou a hora de que vejam Cristo em nós. Quando verem o nosso rosto,
possam falar: ali está um homem e uma mulher de Deus. E isso só acontece. Isso só acontece quando nós fizermos como Davi. Ninguém nos vê. E nós estamos cuidando dos nossos afazeres e ainda dizendo: o Senhor é meu pastor. Você não é o foco, como Saul também não era o foco. E por isso ele foi desprezado. O foco é Deus. Ele é o Deus que te cinge de força. Salmo 18 vai dizer assim: eu te amo, Senhor, minha força. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva. A minha torre alta clama ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas de morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam, as cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro. O meu Deus, do seu templo, Ele ouviu a minha voz. Meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, porque ele se irou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saíram brasas vivas e o fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sobre os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, e das escuras nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença as nuvens se desfizeram em granizo e raios. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo, atirou as suas flechas e dispersou os meus inimigos. Com os raios os derrotou. O fundo do mar apareceu e os fundamentos da terra foram expostos. Pela tua repreensão, ó Senhor, com o forte sopro das tuas narinas, das alturas estendeu a tua mão e me segurou, e tirou-me das águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da desgraça, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. O Senhor me tratou conforme a sua justiça, conforme a pureza das minhas mãos, recompensou-me, pois segui o caminho do Senhor e não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos e diante dos seus olhos. E ele vai dizer: ao infiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível, ao puro te revelas puro, mas ao perverso reages à altura. Salva os que são humildes, mas humilha os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantém acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Vou ler até aqui, que são 50 versículos. Davi clamou, o Senhor ouviu. Davi apresentou a sua vida diante do Senhor. E por causa da retidão de Davi, o Senhor o recompensou. A nossa conduta diante do Senhor tem que ser uma vida de retidão. Samuel ficou frustrado, achando que o povo ali ia perder a confiança nele. E Deus diz: não foi a você que foi rejeitado, mas foi a mim. Mas Samuel, quando ele se expõe diante do povo, ele fala assim: olha como eu tenho sido íntegro diante de vocês. Olha como eu tenho agido com bondade. Eu falei somente aquilo que o Senhor disse, e em um momento algum eu tirei algo de vocês. E todo o povo disse: isso é verdade. Isso se chama integridade. O que está dentro de mim
é o que as pessoas conseguem ver. Se as pessoas verem você um homem fiel a Deus, se você disser que é um homem fiel a Deus e as pessoas verem você como uma pessoa fiel a Deus, você vai viver o que Davi viveu. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a minha pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. O Senhor deseja trazer recompensas para você. E essas recompensas que Ele deseja trazer é conforme a sinceridade e a verdade que há no nosso coração. Irmãos, e não são riquezas, é o reino de Deus sendo ministrado. Não são riquezas aqui da terra, são riquezas que nós acumulamos nos céus. Não são riquezas. Deus não nos fez para sermos apenas ricos aqui na terra. Ele nos fez para que os céus sejam cheios, seja cheio de pessoas como nós, que um dia éramos pecadores, mas encontrou um Deus que os justificou dos seus pecados. Quem é como o nosso Deus, que nos sustenta, que nos guia, que nos orienta? Quem é como o nosso Deus, que nos deu um futuro na presença dEle? E o nosso futuro é viver com Ele eternamente. E não existe nenhum outro caminho a não ser por Jesus. A palavra do Senhor diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Livro de 2 Timóteo, eu acho que é 2 Timóteo, vai dizer assim, que não existe nenhum outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse é o caminho. E esse Senhor, que é Jesus, que nos leva ao Pai, disse assim, eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador. E Ele vai falar a verdade. E Ele vai vos fazer lembrar tudo o que eu disse. Irmãos, tudo que o Senhor Jesus disse, o Espírito Santo vos fará lembrar. E todas as benesses que isso traz sobre a sua vida, é que o reino de Deus vai ser pregado, que o reino de Deus vai avançar, e que você vai poder falar, quem é como o meu Deus? E sabe que as pessoas vão responder, quem é como o seu Deus? No livro de Ageu vai dizer assim, o que diriam as nações, onde está o teu Deus? E nós cantamos isso em canção. O nosso Deus está vivo dentro de nós. Está manifestando o seu poder no meio da sua igreja. O nosso Deus, Ele é real. O nosso Deus está aqui. Quem é como o nosso Deus? Que cuida de nós, que nos salva e que nos propõe um futuro, que é viver com Ele eternamente. Ministério de Louvor.